Olá! Hoje, na matéria de materiais de construção civil, nós vamos falar sobre os aditivos e as adições. Aditivo no concreto para a construção civil. Aditivos são produtos que adicionamos ao concreto ou argamassa para modificar suas propriedades físicas. Assim, seu manuseio e emprego são facilitados, oferecendo vantagens que naturalmente não são obtidas se tratados normalmente. Os aditivos são incorporados na mistura de cimento, água, areia e brita para proporcionar características especiais ao concreto. Essas substâncias alteram as propriedades do material no estado fresco e endurecido e são exploradas para ampliar as qualidades e minimizar desvantagens da mistura. Podemos dizer que os objetivos fundamentais dos aditivos para o concreto são ampliar as qualidades de um concreto, minimizar seus pontos fracos, aumentar a plasticidade do concreto, reduzir o custo em termos de consumo de cimento, acelerar ou retardar o tempo de pega, reduzir a retração, aumentar a durabilidade. Os aditivos para concreto conseguem aumentar a durabilidade do produto final, principalmente pela redução de relação água-cimento. Porém, a última geração de superplasticidade à base de nanosílica estabilizada pode agregar outras qualidades além de redução desse fator. Agora eu vou citar alguns tipos de aditivos e o primeiro deles é o aditivo modificadores de viscosidade. Bom, são aditivos desenvolvidos para modificar a reologia do concreto no estado fresco, atuando especificamente na modificação da viscosidade da água do traço do concreto. As ações esperadas são: modifica a viscosidade do concreto, proporcionando maior coesão, evita a segregação, diminui o atrito do concreto com a tubulação de bombeamento, permite bombear com tubulações longas, recomendadas para produzir concreto autoadensável e recomendado também para produzir concreto submerso. Um exemplo é o Viscobras-100. É um aditivo antissegregante composto por um polímero especial de alto peso molecular e solúvel em água, que modifica a reologia do concreto através da elevação da viscosidade de sua fase aquosa. Sua função principal é a retenção de água, o que proporciona a eliminação da exsudação. Viscobras-100 é indicado para concretos autoadensáveis, bombeáveis, concretos especiais de alto fator água ligante, injeção de nata de cimento, entre outros. É compatível com a maioria dos tipos de cimento Portland disponível no mercado. É um produto líquido pronto para uso e atende aos requisitos da BNT NBR 11768. Agora falando dos aditivos redutores de permeabilidade capilar, o concreto, ao endurecer, forma em sua massa uma série de poros e condutores capilares que se mantêm cheios de água durante o tempo em que o mesmo está sob regime de cura úmida. Com secagem, no entanto, os poros ficam vazios, sofrendo uma diminuição de volume, que, por sua vez, acarreta a diminuição do volume total da peça de concreto. Tal fenômeno é denominado retração. Os capilares assim formados constituem elementos de porosidade e permeabilidade de concreto. A pasta de cimento apresenta porosidade em decorrência única e exclusivamente da relação água-cimento. Na figura 1 indicada no slide, indica-se a correlação entre a permeabilidade e a relação AC, verificando-se um aumento acentuado de permeabilidade para relações AC superiores a 0,5. A permeabilidade do concreto é acentuadamente maior que a da pasta, pois além dos poros antes mencionados, ocorrem capilares, causados pela retração e falhas entre a pasta e os agregados decorrentes de uma eventual falta de aderência. A maneira mais segura de evitar a permeabilidade e a porosidade do concreto é empregar baixa relação água-cimento, executar perfeita cura, estudar dosagem com boa granulometria dos agregados e proceder a lançamentos e vibrações bem cuidados, na eventualidade de poder ser mantida
o concreto permanentemente sob proteção de água e de terem tido observadas as recomendações anteriores. Nenhuma permeabilidade será observada. Quando, no entanto, o concreto após uma perfeita cura ficar exposto ao ar, poderá apresentar certa permeabilidade nos capilares formados pela evaporação da água. Verifica-se, assim, a possibilidade da passagem da água pelo concreto, por meio dos capilares ou fissuras causadas pela retração. No primeiro caso, a água, mesmo que não seja sob pressão, é formada para atravessar o concreto de um lado para o outro por capilares, o que pode ser denominado absorção. No segundo caso, a água sob pressão é forçada a passar pelas fissuras ou pelos capilares. A esta característica do concreto é dado o nome de permeabilidade, denominando-se aditivo impermeabilizante. O produto ou substância química que afeta as propriedades do concreto endurecido. Os aditivos impermeabilizantes são substâncias capazes de tornar o concreto praticamente impermeável, desde que este tenha sido preparado, lançado e curado convenientemente. São substâncias dentro dos grupos de estearatos, oleatos e alguns derivados do petróleo. Os mais empregados são os estearatos, uma vez que os oleatos formam espumas, e os derivados de petróleo podem causar desintegração do concreto. Os estearatos, quando em contato com a cal, libera durante a hidratação do concreto, formando estearatos de cálcio, que por sua vez aderem às paredes dos poros e pequenos capilares, onde formam uma película delgadíssima ao secar. Tornam-se assim o concreto repelente à água, ou criam uma capilaridade negativa, igual na figura. Os estearatos ainda fixam a cal ao formarem estearatos de cálcio, evitando a sua perda por exsudação ou pela absorção de água e secagem que possa ocorrer posteriormente durante a vida do concreto. Este efeito, naturalmente, não ocorre quando se emprega o próprio estearato de cálcio. Já os aditivos controladores de hidratação são aditivos desenvolvidos para controlar a hidratação do cimento, permitindo o aproveitamento do concreto ou do lastro residual em caminhões de concreto. Seu efeito é de um retardador de alta capacidade, podendo inibir a hidratação do cimento por até 72 horas. Para a utilização no reaproveitamento do concreto, é muito importante que o conhecimento dos materiais utilizados, tempo decorrido após a confecção, temperatura do concreto e a finalidade do uso do concreto recuperado. Aditivos expansores. Os aditivos que produzem expansão de concreto durante o período de hidratação combinam com o cimento, gerando gás ou aumentando seu volume. Em função dos efeitos que esses aditivos podem produzir, só devem ser empregados após cuidadosos estudos. A expansão mais comum vem dos aditivos geradores de gás, à base de alumínio em pó. Outros agentes geradores de gás são o hipoclorito de cálcio e o peróxido de hidrogênio. O pó de alumínio reage com a cal liberada durante a hidratação do cimento, gerando hidrogênio em forma de pequenas bolhas. Os aditivos preparados com base no pó de alumínio são geralmente compostos com dispersantes retardadores ou com pozolanas. Esta composição tem por finalidade facilitar a homogeneização da mistura do alumínio na massa do concreto e melhorar as condições de impermeabilidade. São empregados o pó de alumínio com bastante proveito nos reparos de estruturas, bem como a finalidade de melhorar a aderência do aço, tendo em vista ser a expansão causada pela geração de bolhas de hidrogênio. É necessário para a obtenção de bons resultados finais que o concreto seja restringido a um volume determinado. A figura 3, no slide,
Ilustra o comportamento do concreto comum e do concreto ao qual foi adicionado alumínio, ou outro gerador de gás, no que diz respeito à expansão. A cura deve ainda ser mantida com os mesmos cuidados recomendados para o concreto comum, pois a secagem do concreto preparada com gerador de gás causa também uma retração. Uma temperatura elevada pode provocar uma reação muito rápida, a ponto de eliminar todo o efeito benéfico de sua aplicação, enquanto uma temperatura muito baixa retarda a reação, podendo o concreto endurecer antes da geração do gás. O tempo da reação é de aproximadamente 30 minutos à temperatura ambiente de 30 graus Celsius, e na temperatura de 20 graus Celsius obtém-se expansão 100% maior do que a 5 graus Celsius. Aditivos estabilizadores de volume são produtos que reagem com o cimento durante sua hidratação, provocando um aumento de seu volume, compensando a retração. A ação expansiva do aditivo deve ser controlada de modo que somente ocorra quando o concreto já estiver resistência para suportar as tensões internas geradas pela expansão. A expansão criada por este processo é mais discreta que a causada pelos geradores de gás e pode ser calculada de modo a compensar o efeito da retração. Os mais empregados agentes estabilizadores de volume são limalha de ferro de fundição, finamente dividida e tratada com elementos químicos que aceleram sua oxidação, ou composto sulfaluminoso. A limalha de ferro age pela oxidação das partículas e, consequente, aumentando o volume. A oxidação dar-se-á basicamente durante a cura, perdendo maior parte de seu efeito após o endurecimento do concreto. Após essa etapa, a oxidação ainda prossegue, porém mais lentamente, pelos ciclos de absorção capilar e posteriormente secagem do concreto. Esse processo é geralmente empregado no reparo de pequenos defeitos e no chumbamento de peças e máquinas. Com frequência, a limalha é empregada apenas com pasta de cimento e argamassa, podendo, no entanto, ser usadas com britas de até meio milímetro. A proporção usual de emprego da limalha de ferro é da ordem de 80% do peso do cimento. Os compostos sulfaluminosos mais empregados são cimentos fabricados à base de bauxita, gesso e cal, misturado com cimento Portland, logo antes do preparo do concreto. Essa adição é empregada na proporção de 10 a 25%, usado na França. Cimento aluminoso, misturado com gesso calcinato. Seu efeito é controlado a partir do tempo de cura e da temperatura, usada na antiga União Soviética. E o sulfo-aluminato anidro, empregado nos Estados Unidos. Óxido de magnésio ou magnésio no estado natural, com impurezas de ferro. Aditivos para argamassa. Os aditivos para argamassa podem ser para argamassa seca ou industrializada, ou para argamassa estabilizada, produzida em centrais dosadoras e entregue na obra pronta para utilização como concreto usinado. As argamassas secas industrializadas são preparadas com aditivos retentores de água, compensadores de retração, dispersantes, que permite durante o processo de endurecimento a perfeita hidratação dos aglomerantes e evitam fissuras. Na produção de argamassas estabilizadas, são utilizados, em proporções adequadas, aditivos específicos de incorporação de ar e retardadores, que possibilitam manter o ar incorporado e a consistência da massa constante por 24, 48 ou 72 horas. Redutores de porosidade e permeabilidade. Podem ser empregados como redutores de porosidade pós muito finos, como a silicativa,
pozolana e ou caulinita calcinada. Essas adições minerais aumentam de volume ao se hidratar, fechando e diminuindo a porosidade. Por este processo, obstruem a passagem de água pelos poros ou fissuras. Todos os redutores de água reduzem ainda a permeabilidade. Os incorporadores de ar reduzem também o fluxo de água pelo concreto a partir da formação de ar igual à figura 1. O efeito das bolhas de ar na interrupção da passagem da água pelo concreto pode ser observado no teste indicado pela figura abaixo. Logo a figura 2, a figura que fica inferiormente, que representa em detalhe o que se passa nos capilares do concreto. Bom, adições de minerais. São minerais insolúveis, finamente moídos ou finos de origem, resultado de um processo industrial e ou de material natural processado, que quando adicionado na mistura de concreto, em proporção adequada, traz melhoria no estado fresco, proporciona maior coesão, e no estado endurecido, aumentando a resistência mecânica, química e durabilidade. Esses benefícios estão relacionados com a eficiência da adição mineral, que depende principalmente do processo de obtenção da composição química, mineralógica, do grau de amorficidade, da granulometria, das quantidades utilizadas e das condições de cura. A ABNT-NBR 111/72, aglomerante de origem mineral, terminológica utilizada o termo adição, para designar produtos de origem mineral adicionados aos cimentos, argamassas e concreto, com finalidade de alterar suas características. E a norma americana ASTM 125 define aditivo/adição em inglês apenas admixture ou chemical and mineral admixture, respectivamente, como qualquer material que não seja água, agregados, cimentos hidráulicos ou fibras, usados como ingrediente do concreto ou argamassa, e adicionado à massa imediatamente antes ou durante a mistura. De acordo com a sua ação físico-química, as adições minerais podem ser classificadas em 3 grupos: pozolânico, material cimentante e o filler. Materiais pozolânicos são todos os materiais inorgânicos, silicosos ou silica-luminosos, tanto naturais ou artificiais, que possuem pouca ou nenhuma atividade cimentícia, mas quando finamente moídos e misturados com hidróxido de cálcio, ou materiais que podem liberar hidróxido de cálcio, como o clinker de cimento Portland, endurecem na presença de água e temperatura ambiente. A BNT-NBR 12653, materiais pozolânicos, requisito, classifica as pozolanas quanto à sua origem em natural e artificial. As adições que se enquadram neste grupo são sílica ativa, cinza volante, cinza vulcânica, caulinita calcinada e cinza de casca de arroz. Sílica ativa é obtida da filtragem do gás residual no filtro de manga, do processo de fabricação de silício metálico ou das ligas de ferro-silício. A produção dessas ligas se dá a fornos elétricos de fusão, tipo arco voltaico, onde ocorre a redução do quartzo a silício pelo carbono a temperaturas de ordem de 2.000 graus Celsius. As características da sílica ativa, como cor, distribuição granulométrica e composição química, dependem do tipo de liga produzida, tipo de forno, composição química e dosagem das matérias-primas, cuja cor varia de cinza claro a cinza escuro. Como o SiO2 é incolor, a cor da sílica ativa é determinada pelo teor de carbono e dióxido de ferro presente. Do ponto de vista físico, as partículas de sílica ativa são esféricas, extremamente pequenas, com diâmetro médio de 0,1 e 0,2 nanômetros, sendo 50 a 100 vezes menores
que as do cimento. A sua massa específica real é geralmente 2,2 gramas por centímetro cúbico, mais baixa do que a do cimento, que é de aproximadamente 3,1 gramas por centímetro cúbico. A massa unitária, na forma natural, é da ordem de 250 a 300 kg por metro cúbico. Do ponto de vista químico, a sílica ativa é composta principalmente de SiO2, com pequenas quantidades de alumina, ferro, cálcio, álcalis, carbono, entre outros. Cinza volante é uma pozolana artificial, originada do resíduo finamente dividido ou granulado que resulta da combustão do carvão mineral de usinas termoelétricas. Cinza vulcânica é uma pozolana natural, de origem vulcânica, geralmente de caráter petrográfico, acima de 65% de SiO2, ou de origem sedimentar. Caulinita calcinada é uma pozolana artificial, obtida da calcinação de argilas caulinitas entre 600 e 900 graus Celsius, constituída basicamente de 51% de sílica e 41% de alumina, na fase amorfa. Formada silicato de alumínio, que ao se posicionar entre as partículas de cimento preenchendo os vazios, proporciona alta reatividade com o hidróxido de cálcio presente no concreto. Cinza de casca de arroz é uma pozolana artificial decorrente do processo de queima e beneficiamento da casca de arroz, tendo uma grande potencial para o uso no concreto. Pesquisas realizadas mostram que o desempenho das cinzas da casca de arroz é comparado com a sílica ativa. Materiais cimentantes não necessitam do hidróxido de cálcio para formar produto cimentante. No entanto, sua alta hidratação é normalmente lenta, e a quantidade de produtos formados é insuficiente para a aplicação do material para fins estruturais. A adição que se enquadra neste grupo é a escória granulada. Escória granulada é um produto obtido pela fusão e arrefecimento de escória de ferro em um alto forno, em água ou vapor, para produzir um produto vítreo granulado, que é então seco e moído em pó fino. A composição química das escórias de alto forno produzidas varia dentro de limites relativamente estreitos. Os elementos que participam são os óxidos de cálcio, sílico, alumínio e magnésio. Tem-se ainda em quantidades menores FeO, MnO, TiO2 e enxofre. É importante ressaltar que essa composição vai depender das matérias-primas e do tipo de gusa fabricado. A composição química é de extrema importância e vai determinar as características físico-químicas das escórias de alto forno. Material filler é uma adição mineral finamente moída inerte, ou seja, sua ação se resume ao efeito físico do empacotamento granulométrico e como pontos de nucleação para a hidratação dos grãos de cimento. As adições que se enquadram neste grupo podem ser originadas da rocha calcária, granítica e basáltica. Concretos com adição podem exigir no estado fresco um consumo maior de água, mudança na reologia, diminuição da segregação e exexudação. Modifica o desempenho do ativo plastificante, superplastificante, incorporador de ar e a manutenção da trabalhabilidade. No estado endurecido, a adição melhora as características do concreto, diminuindo a porosidade, a permeabilidade, o calor de hidratação e a eflorescência. Adições de minerais no concreto fresco endurecido. Adições de minerais no concreto fresco e endurecido.
As adições minerais, quando utilizadas em concreto, agregam propriedades no estado físico e endurecido, conforme se segue. No estado fresco, que é a primeira imagem, demandam maior consumo de água, mudam a reologia com maior coesão, evitam a segregação em concretos fluidos, diminuem a exudação, melhoram a bombeabilidade em concretos ásperos, diminuem o tempo de manutenção da consistência. No entanto, no concreto endurecido, que é a imagem de baixo, diminui o potencial de reação alcali agregado, diminui a porosidade e a permeabilidade, aumentam a durabilidade, aumentam a resistência em ambientes agressivos, aumentam a resistência à abrasão mecânica e hidráulica e proporcionam altas resistências mecânicas para concretos de alto desempenho. E por fim, eu vou falar de algumas recomendações para melhor desempenho dos aditivos e adições. Para o melhor aproveitamento da tecnologia em aditivos e adições disponíveis, é muito importante o conhecimento dos efeitos reais, seja na utilização ou na mistura de aditivos, seja nas adições no concreto a ser preparado e empregados nas condições específicas de cada obra. Então, uma delas são analisar a compatibilidade entre os materiais, considerar a temperatura ambiente de aplicação no processo de definição das especificações do material a ser utilizado, utilizar agregado miúdo e graúdo em estado úmido e de lotes homogêneos, cuidar em manter a temperatura do concreto menor que 32 graus Celsius após a mistura dos materiais, consumo dos aglomerantes menor possível, desde que dentro das recomendações ou do projeto, ajustar a proporção do aditivo em relação ao consumo de cimento, estudar a logística quanto ao tempo de transporte do concreto usinado, não colocar os aditivos diretamente sobre o cimento e agregados quentes, e analisar previamente o comportamento da tubulação de bombeamento. É fundamental também exigir a idoneidade do fornecedor do aditivo e ou adição mineral, bem como dos laboratórios que, por meio de seus certificados, atestam as suas características. Uma severa recomendação quanto à qualificação do pessoal que diretamente emprega o aditivo seria de interessante, não somente da obra, como dos próprios fabricantes, que ficariam desta maneira resguardados consequentemente do mau emprego de seus produtos. E, finalmente, para a decisão dos materiais, deverá ser feita a comparação do custo final do concreto com as características especificadas, obtido por intermédio do emprego dos aditivos e das adições minerais. Muito obrigada a todos que assistiram.